Fala galera, boa noite, mais um programa na Resenha no ar e nesta segunda-feira de carnaval, meu amigo, tem muito assunto para falar aqui na TV Grão-Pará. Vamos falar sobre a vitória do Paysandu em cima do Castanhal, a vitória da Tuna em cima do Caeté, a derrota do Remo lá em Cametá e todos os jogos da rodada aqui na TV Grão-Pará. Mas já viram para cá para apresentar meu convidado dessa segunda-feira à noite, MacGyver. Seja muito bem-vindo no esportenaresenha.com. Obrigado, Eli. Satisfação é nossa. Você sabe que o prazer é nosso em recebê-lo. Mas antes de começar a debater a rodada, galera, nesta segunda-feira vou anunciar as nossas redes sociais, que é lá o nosso Instagram, o meu, @Edi Trindade Júnior, @Edi Trindade Júnior, e também o @esportenaresenha.com, esportenaresenha.com, que por sinal estamos com um sorteio, meu amigo, de uma camisa ou do Remo ou do Paysandu oficial. Vai lá no nosso Instagram, acompanhe a regra do sorteio e participe. Na última campanha tivemos quase 50 mil visualizações, mais de 5 mil, 6 mil interações com a postagem, foi um sucesso e agora tem camisa ou de Remo ou Paysandu, MacGyver, porque quem ganhar escolhe a camisa que quer levar, né? E nada mais justo. Nada mais justo. E por sinal, rapaz, eu acho que essa campanha a gente vai fazer uma coisa diferente. Além de entregar, que é uma parceria com a Smart Imóveis Belém, a gente vai tentar ver se leva e bate foto com um jogador. Olha só, maravilhoso, cara. Não tem melhor Top coisa. Essa campanha, né? Dégua, até doido, né? Então pronto. Então aí, isso, brother. Então aí, meu irmão, você que está acompanhando, tá aí as redes sociais, @Edi Trindade Júnior, @esportenaresenha.com. Vá lá e participe. Mais um recado também aqui, antes de começar o bate-papo, mais um recado para você, torcedor. Hoje também estamos no YouTube da TV Grão-Pará. Então, TV Grão-Pará no YouTube, estamos participando na TV Grão-Pará. Vá lá, dê o seu joinha e se inscreva na página da TV Grão-Pará. Vá lá. Mas isso, quase 3 minutos falando, viu, MacGyver? Tem que fazer o comercial, senão não rende, não rende. Exatamente, o MacGyver falou de comercial, meu irmão, daqui a pouco a gente vai colocar o número aí do patrocínio para você que quer, meu irmão, você que quer participar, patrocinar esse programa, o número. Rapaz, hoje a gente tem uma mulher que está pilotando, porque é Semana da Mulher também, claro, rapaz, a mulher isso é mais importante aí. Exatamente, rapaz, quem seria nós sem elas, né? Jamais. Não tem como, não né? existe. Homem sem mulher não existe. É verdade. Não tem, cara, não tem. Não começa, não te mete nisso, Patinha. É aí que tu te atrapalha. Dona Simone, queria mandar um abraço para a senhora. Parabéns essa semana, a Semana da Mulher, Dona Simone. Um grande abraço para a senhora, viu, Dona Simone? Daqui a pouco ele tá aí, tá chegando, viu? Daqui a pouco, quando terminar o programa, 9h30, ele tá liberado aí para a senhora, viu? Meu irmão. Mas é isso. Hoje a gente está com a Bruninha também ali na mesa de irmão. Nos caracteres. A Bruna Virgonino, rapaz. A Bruna tá aqui na nossa equipe. Ela é mídia social, ela é publicitária, ela é agência. E agora ela está nos caracteres. Ela está multifuncional. Ela está batendo o escanteio e corre para a área para cabecear. Não tem. Hoje nós demos folga pro nosso Paulo Fernando. Sim. Folga merecida, né? Claro, tem que ser, né, mano? Parece que ele ia lá fazer a questão da harmonização facial. Não quero me envolver nesses assuntos. Eu só não sei se vai resolver. Vou te dizer o negócio. Eu só não sei se vai resolver. Por sinal, ele está lá acompanhando o Paulo Fernando. Um grande abraço, meu amigo. Bad Boy. Mas... Vizinho de Júlia Cefé. Vizinho do Júlia Cefé, é verdade. Vizinho do Júlia Cefé. Mas para começar, a gente vai falar rapidinho dos resultados, tá, MacGyver? Os resultados da rodada que foi ontem, todos os jogos às 15h30, então a gente vai colocar aí na tela aí, o nosso Eduardo Portela, ou Pantinha vai colocar. Tivemos ontem no Mangueirão, Paysandu 2, Castanhal 0,
Independente 1, Capitão Poço 1, Santa Rosa 1. Rapaz, no final do jogo, né, MacGyver? O último jogo que terminou por causa da chuva, deu uma paralisada, né? Santa Rosa 1, São Francisco 0, Cametá 1, Remo 0, Bragantino 2, Águia de Marabá 1, Itunaluso 2, Caeté 1. A classificação ficou da seguinte forma. Vai chegar. Desse resultado aí, MacGyver, alguma surpresa para você? Nenhuma. Até porque o São Francisco também, que tinha condições de se classificar, não fez por merecer. Essa é a verdade, né? O Santa Rosa, eu acho que foi um time mais aguerrido, inclusive jogando contra as equipes mais grandes, Paysandu e Remo. Foi um pouquinho mais aguerrido, o Santa Rosa. Então, acho que não é um resultado que tenha, assim, saído do contexto da normalidade. Talvez o jogo do Cametá contra o Remo. Sim. Talvez, mas ali são circunstâncias diferentes, porque a gente tinha ali o time do Cametá que precisava da vitória para poder se classificar. E o Remo estava ali, né, cara, meio sem objetivo, a história do cansaço. Ainda agora eu conversava com o nosso amigo Marquinhos de Belém. Presta atenção, acho que foi contra o Capitão Poço que o Remo se complicou aqui em Belém. Sim, foi 2-2. O Capitão Poço era o lanterna naquele momento. Contra o time do São Raimundo foi eliminado pela Copa Verde. E ontem, todos os jogos que foram desinteressantes, entre aspas, para os jogadores. Então, eu acho que isso vale muito, né? O Remo, quando ele joga, os jogadores quando jogam interessados, eles têm são mais altivos, são mais... O desempenho muda, a vontade, né? Sim, essa performance muda totalmente. Só precisa combinar com a torcida, né? Isso aí é outra situação. Exatamente. Então, tá aí o comentário do MacGyver em cima dos resultados. A gente vai aqui para a classificação agora, que a gente vai chegar. Opa, chegamos aí. Então, assim, MacGyver terminou assim. Remo em primeiro com 17 pontos, Paysandu em segundo com 17, Bragantino em terceiro com 17, Castanhal ficou em quarto, Atuna em quinto, o Águia em sexto, Capitão Poço em sétimo e oitavo ficou o Santa Rosa. E aí naquela zona que nem se classifica... Do purgatório, né? Exatamente. O Cametá em nono, que até às 17h40 estava se classificando, né? Com a vitória em cima do Remo. Mas com o gol do Santa Rosa acabou caindo fora. Mas o Cametá ficou em nono, São Francisco em décimo, Independente e Caeté, os dois rebaixados. Nessa classificação aí, MacGyver, eu vou falar minha surpresa positiva. É o Bragantino com a mesma campanha, estou falando em números, que Remo e Paysandu. Quando a gente pega o investimento, o Remo e Paysandu, sei lá, 80%, 90% superior ao Bragantino. Claro. Mas, ao meu ver, o Bragantino fez uma campanha excelente. Por sinal, tem algumas pessoas comentando nas nossas redes sociais falando da surpresa do Bragantino ter se classificado com a mesma pontuação de Remo e Paysandu. Para você, qual é a surpresa nesses outros classificados? Desses outros classificados, a minha surpresa é a posição da Tuna. Né? É a posição da Tuna. Eu acredito que a Tuna, o Inácio, ele pensou em fazer um trabalho ali para ficar entre os quatro, ficou em quinto. Eu acreditava que a Tuna fosse ali a terceira força, fosse ficar ali entre terceiro e quarto. Até brigar com a Águia, será, né? Mas só que a posição da Tuna não foi a que o Inácio queria, e acho que nem o torcedor Cruz Maltino, porque querendo ou não, a Tuna fez um investimento modesto, modesto, mas fez um investimento para poder, quem sabe, ficar entre os quatro colocados dessa primeira fase, né? Vai pegar a equipe do... Cadê aqui? A Tuna pega do Castanhal, jogando lá no Ninho do Japim, e a Tuna, lá no Ninho do Japim, jogando contra o Castanhal, empatou em 2-2 e perdeu para o São Francisco lá. Então, não tem boas recordações do Ninho do Japim. Então, eu acredito que dessa tábua de classificação, dos 8 classificados, a minha surpresa foi a posição da Tuna. Agora, quando se trata de classificados, e amigo telespectador, eu acredito que o Santa Rosa tenha sido talvez a surpresa, porque ninguém esperava que na última rodada o Santa Rosa conseguisse aí emparelhar em pontuação com a equipe do Cametá e conseguisse sair por conta do saldo de gols. É bem verdade. Então, eu acredito que essas duas foram as surpresas do campeonato. Quanto ao Bragantino, que você falou da mesma pontuação, a mesma com relação à pontuação e à qualidade dos atletas, eu vejo da seguinte maneira. O time do Bragantino hoje, e amigo telespectador, é a equipe mais encorpada do futebol paraense. Porque o Bragantino, ele sempre tem trabalhado a mesma escalação, os mesmos atletas, salvo um, salvo outro, mas sempre tem mantido a sua base, a sua espinha dorsal, como a gente fala.
Então, isso dá cancha, isso dá entrosamento para a equipe e, principalmente, isso faz com que a equipe se conheça cada vez mais e, olha, o Bragantino pode chegar aí, quem sabe, alçar voos mais altos, é o que a gente acredita, né? Antes de entrar aqui, a gente detalhar, mostrar o gol do Cametá, falar de Remo, falar de Paysandu, falar da rodada, eu vou te passar aqui, e aí eu já queria começar a debater com você, os jogos já da próxima fase, né? Na sexta-feira, Remo e Santa Rosa no Mangueirão, às 20 horas. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, tem favorito? Claro. Tem, muito favorito. No sábado, às 18 horas, também no Mangueirão, Paysandu e Capitão Poço. No domingo, lá no Diogão, Bragantino e Águia. E no Complexo Esportivo em Castanhal, também no domingo, Castanhal e Tunaloso. Essa é a formatação, esses são os jogos das quartas de finais. Remo e Santa Rosa, Magari, tiro curto assim. Santa Rosa não tem, assim, a qualidade dos jogadores que tem o clube do Remo. O investimento do Remo é muito grande. Mas o Remo é franco favorito, completamente favorito. É obrigação do Remo passar do Santa Rosa. É obrigação do torcedor. Vai encher o saco do treinador, vai encher o saco da diretoria se o Remo tiver uma equipe que vá ainda brigar com o Santa Rosa de igual para igual. Não se pode. O investimento do clube do Remo hoje não é para... não respeitando totalmente os pais de família e os jogadores do Santa Rosa. Mas o investimento do clube do Remo, com os jogadores que vieram aí para jogar uma Série B, o Remo tem a obrigação de ganhar do Santa Rosa. Essa é a minha opinião. Paysandu e Capitão Poço. Paysandu e Capitão Poço é um jogo mais difícil, penso eu. Sim. Mas vou pela mesma linha de raciocínio do clube do Remo. Assim como o Santa Rosa teve bons jogos contra o Paysandu e contra o próprio clube do Remo, o Capitão Poço fez também um bom jogo contra o time do Paysandu. Ali, apesar de... resultado engana um pouquinho. Até porque teve um frango do goleiro, né? Justamente. Eu pensei que era só eu que tinha pensado nisso. Mas aquele 4-1 no primeiro jogo foi meio enganoso. O Capitão Poço fez um bom jogo. E o Rogerinho sabe o que está fazendo. Conhece os jogadores do Paysandu. Então, eu acho que é um jogo mais complicado. Entretanto, o Paysandu novamente, como... pelo investimento, é franco favorito para passar do Capitão Poço. Por sinal, foi a única derrota do Capitão Poço no campeonato. Sim. Foi aquele jogo. Sim. Depois não perdeu mais. Vem 5, 6 jogos sem derrota. Empatou com o Remo em 2-2 no Mangueirão, que o Remo foi atrás, né? Vamos lá. Rapaz, aqui, olha... Antes da gente entrar na rodada, eu já mudei todo o roteiro, viu, Magari? Tô querendo matar os... É uma festa. Hoje é carnaval, meu irmão. Tá tudo, né? Tudo é nosso. Bragantino e Águia de Marabá. E aí, MacGyver? O Águia precisa se estabilizar de novo emocionalmente. Aquele 8-0 lá, diante do time do Fluminense, eu acredito que tenha... né? E como o Bragantino venceu o Águia de Marabá pela última rodada, eu acredito que o Silvio Criciúma já sabe onde ele errou, né? E o time do Bragantino já sabe onde pode explorar o time do Águia de Marabá. E aí vai ser um jogo que, para mim, talvez o jogo... A incógnita seria esse jogo e o próximo jogo. E para fechar, tem o jogo que, para mim, ao meu ver, é o jogo mais aberto dessas quartas de finais, que para mim não tem favorito. Castanhal e Tuna. Eu quero saber a tua opinião. Pois é, esse jogo, Tuna e Castanhal, e o jogo entre Bragantino e Águia são, para mim, as incógnitas. A gente não sabe o que pode acontecer. Apesar do Bragantino ter um time mais entrosado, e o Águia está se entrosando, e o momento seja bom. O momento bom, perfeito, a questão emocional, como você bem colocou ainda há pouco, do Águia está muito diferente do Bragantino. Tem a questão política também ali dentro do de Marabá, que está causando um problema lá dentro do Águia de Marabá. Mas sua pergunta foi Castanhal e Tuna. O Inácio vai ter que conversar com os jogadores do seu elenco, da Tuna, para poder colocar aquilo que ele quer, porque o que ele quer é um time jogando melhor. Não é só o resultado, ele quer um time jogando melhor. Todo treinador, ele quer jogar, e quer ganhar e quer ganhar jogando bem. A gente sabe que não dá, o resultado é imediato, o torcedor perturba, a gente sabe disso. E quando eu falo perturbar, tem que perturbar mesmo, porque tem que cobrar, o investimento está sendo feito. São eles que vão para a arquibancada bancar muitas vezes os jogadores que estão lá. Então, o time da Tuna vai ter que se organizar. O Castanhal é aquilo que é, também um time organizado, que vem aí numa linha, numa estabilidade, vamos dizer assim. Então, jogando em casa
com o apoio do seu torcedor, querendo ou não, é um torcedor que vai ao campo, lá no Ninho do Japim, assistir esse jogo, vai dar trabalho para a turma, e aí, meu amigo, tudo pode acontecer, inclusive nada, já dizia o grande Guilherme Guerreiro. Exato. Rapaz, o homem fez aqui um resumo das quartas de finais bem rápido, mas agora a gente vai ter que mergulhar na rodada de ontem, fazer uma análise dos jogos, principalmente de Remo e Paysandu, da dupla Repar, sobre o que aconteceu tanto em Cametá quanto no Mangueirão ontem à tarde. Mas antes de falar, eu queria deixar um recado aí. Você que está em casa, meu amigo, ligue Nevasca, o melhor lanche de Belém do Pará. O melhor lanche de Belém do Pará. Tem a unidade lá na Marambaia, tem a unidade também lá em Tucuruí. Então, se você que está em casa está precisando de um lanche, meu amigo, ligue 99124-9899, 99124-9899. Você vai. Paz, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A minha equipe, principalmente o seu Eduardo Portela, só trabalha depois que o Nevasca chega. Meu irmão, se não tiver o lanche do Nevasca, não tem trabalho, meu irmão. Não tem trabalho. E é o melhor lanche da cidade de Belém. E digo mais, viu, Magalhães? Se bobear do estado. Até porque eles têm 3 unidades lá em Tucuruí também. Olha só. Do Nevasca. Rapaz, sucesso Nevasca. Aqui em Belém e lá em Tucuruí. Então é o seguinte, se você ligar, diga agora e fala que você acabou de pegar o telefone aqui no Na Resenha, meu irmão, vai ter desconto lá e exija. Olha, acabei de ver na Resenha, eu quero um desconto. Então, 99124-9899 é o número do Nevasca. Também tem lá o Sushi Expresso na Cidade Nova. Hoje tá, meu irmão, funcionando, mas eu tô sem o contato do Sushi Expresso lá da Cidade Nova. Mas, rapaz, a Bruninha tem que me passar o telefone. Quando ela me passar, eu vou... Pode falar, Bruna. Pode falar alto, Bruna. 98913 1299. Sushi Expresso lá na Cidade Nova. Melhor sushi também da cidade, meu irmão. Por sinal, eu tive a oportunidade na semana passada de jantar lá. Meu amigo Magaive, maravilha. É doido, maravilha. Então, você está dizendo que é maravilha, maravilha. Vou dizer que não. Vou dizer que não, né? Pois não é? Vai dizer que não. Rapaz, tem que levar um pantinha lá, viu? Tem que levar. A gente não come peixe. Dona Simone, a senhora é uma santa. É uma viu? santa. Mas, vamos lá. Queria também aqui falar, que eu estou recebendo aqui, mandar mensagem lá para o Zé Capirão. Grande abraço para o Zé Capirão. Para o nosso vereador Igor Andrade, acompanhando também o programa. E também você homem, lembre-se, essa semana é a Semana da Mulher. Dia 8, no próximo sábado, Dia Internacional da Mulher. Você quer comprar um belo presente para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva? Vá lá na loja Luz da Lua, no Shopping Boulevard. Luz da Lua no Shopping Boulevard, primeiro piso, meu irmão, as melhores bolsas, sapato, sandália, lá na loja Luz da Lua no Shopping Boulevard, primeiro piso. Vá lá que você vai verificar os melhores produtos femininos no Shopping Boulevard. É isso? Bora falar agora de futebol, meu irmão. Vamos falar de futebol. Vamos falar, Magaive? Cametá 1, Remo 0, ontem no Parque do Bacurau. Meu amigo, eu queria a tua imagem do jogo, Magaive. O que você viu na atuação, tanto do Cametá quanto do Remo, ontem lá em Cametá? Ontem nós vimos aí o Clube do Remo, vamos começar falando do Clube do Remo, né, que saiu derrotado. O Leão Azul começou com aquilo que todo mundo queria, o Adailton. Por que o Adailton? O Adailton começa jogando. Só que o treinador, ele é o cara que está lá todo dia. Sim. Nós aqui, comentarista, repórter, torcedor, a gente não está lá todo dia. E só quem conhece o elenco é o treinador. Não adianta o cara dizer que não. Entendeu? Eu te falo por quê. Porque, como treinador, a gente entende que o torcedor quer que o time jogue bem, que o torcedor quer que o fulano de tal entre, o ciclano de tal jogue. Mas, às vezes, o olhar do treinador é aquele: ele ainda não está preparado para fazer o que eu estou pedindo, ou ele ainda não está preparado fisicamente para poder aguentar tanto tempo.
E aí o torcedor começou a pedir o Adailton, porque artilheiro do campeonato, isso, assim, assado. E o Adailton acabou tendo aqueles lampejos ali no primeiro tempo, mas depois sumiu no jogo. A mesma coisa o Guti. O Guti ele é um excelente jogador. Entretanto, acho que a fissura no nariz, não sei, alguma coisa assim, deve ter... ele ainda não está totalmente recuperado, não sei também, se incomodou, alguma coisa assim, mas também não fez uma boa partida. Marcelinho até agora não mostrou para que veio, tomou aquele... A lambreta, né? A lambreta que eu digo, meu Deus do céu, mano. E detalhe, ele, se você prestar atenção no gol aí do Fidelis... Essa aí é a lambreta que você comentou, olha. Justamente. Rapaz... Vou te dizer um negócio, hein? Como é o Tabosa, né? É o Taboca. Taboca. Foi o Taboca que fez essa graça aí, né? Mas é um recurso, pô. É um recurso. A gente não pode dizer que não é um recurso. E aí, olha o que ele faz, o Marcelinho. O Marcelinho tá com o Fidelis, com o Alvarino, marcando o Fidel, ele sai pra lá. Ao invés de fazer a cobertura, ele vai embora, marcando não sei quem. Pode reparar. Volta lá, Pantini, volta lá. Olha aí, volta só um pouquinho aí. Vou dar uma de origem do gol aqui. E deveria ficar na cobertura, né? Não, ele vem, presta atenção, vai voltando, Pantini, isso. Aí, vai, segura, vai, continua. Continua agora aí. Repara lá, Marcelinho, tá atrás do Alvarino. Aí ele vai embora, marcar não sei quem. Vai, segue aí, ele vai embora. Aí ele deixa, te vira, Alvarino aí. E aí, ó, o Alvarino toma 2 cortes, toma. E aí, meu amigo, a culpa é de quem? A culpa é do goleiro, que se espantou com a bola, sem ritmo de jogo? Não adianta, o goleiro tentou cabecear a bola, não, ele veio em cima dele e não tinha o que fazer, pô. Veio, como a gente chama na gíria do futebol, veio uma porrada grande, e aí fazer o quê? Aí a culpa é do Alvarino que tomou os cortes? Também, porque não pode tomar 2 cortes assim, entendeu? Também, então, quer dizer, foi uma série de erros que culminou aí no gol do Cametá. Na origem, né, que por sinal tu tens até um quadro na quarta-feira, na origem do gol. Eu sei que você já deve ter acompanhado no detalhe esse gol. Vem de um contra-ataque, né? O Remo estava no ataque, não é isso? Isso, vem de um contra-ataque, aí esse contra-ataque, ele cai no pé do acho que foi do... Esqueci o nome dele agora, fugiu o nome do volante do Cametá. Aí, ó, ele mete a bola em profundidade. O Alvarino já demora a chegar. Ele não vai para a bola, ele já vai para marcar o jogador, né? Só acompanhar. Porque ele já tinha visto também que ele tinha uma cobertura. Quando ele viu, ele já não tinha mais cobertura, o Marcelinho foi embora. E aí, meu amigo, tomou os traços aí, que para mim até agora é o gol mais bonito do campeonato. Verdade. Até agora o gol mais bonito do campeonato. Agora deixa eu te fazer umas outras perguntas, assim, MacGyver, que daqui a pouco a gente vai ouvir até a sonora do Rodrigo Santana. Você fez o comentário falando do Adailton. Então, assim, esse jogo, ele trouxe pra gente e para o torcedor algumas respostas que a gente vem buscando, né? Desde o início da preparação do Remo. Adailton não tem condições de jogar aos 90, não tem a mesma intensidade, né? Marcelinho não é titular desse time, nem Alvarino é titular desse time. Só que o Remo, independente do time misto, reserva e titular, o Remo, ao meu ver, e aí eu queria saber a sua opinião, não está carente de um meia de ligação. Esse esquema para esse plantel que está aí, o Remo não consegue variar para um outro esquema tático, principalmente quando precisa propor o resultado, que aconteceu ontem. O primeiro tempo, sim, o Remo foi até melhor no jogo, algumas jogadas agudas do Adailton, mas no segundo tempo, o MacGyver, principalmente o Remo pegou gol no início do segundo tempo, eu não me recordo de uma jogada de perigo do Remo. O Remo não conseguiu penetrar na área do Cametá. Precisa de um meia. O Remo precisa também mudar esse esquema. A torcida está reclamando bastante que não tem variação de esquema tático do Rodrigo Santana. Qual a tua leitura em cima disso? Pois é, e assim, a figura do meia de ligação, ela vem morrendo no futebol, né? Aquele 10, como o Ganso, como... Meia clássico, o meia clássico. Aquele cara que é o último cara para meter a bola pro cara fazer o gol no último terço do campo. O último terço do campo, que se chama agora. Né? Então, o que acontece? O Remo, o esquema do Rodrigo Santana, não é propício para você ter um meia de ligação. Porque a tua pergunta foi pai d'égua, porque é o seguinte, uma coisa leva a outra. Né? Eu estava aqui, acho que numa quarta-feira dessa, analisando com o Matoso, a questão do esquema tático do Remo, porque começaram a reclamar depois do empate com o Paysandu, que tem que mudar o esquema tático, tem que mudar isso e tal, mas
O Remo joga hoje num 3-4-3. O Remo não joga num 3-5-2. O Remo não joga num 4-3-3. O Remo joga num 3-4-3. Apesar de que no Repar, em alguns momentos, ele usou o 3-5-2. Mas né? é aí que eu quero chegar. Porque o 3-4-3, ele é passível de você fazer uma variação de jogo durante a partida. Variação de esquema. Quando o Remo ele não tem a bola, o Remo defende com 5 jogadores atrás. Porque o 3-4-3 propicia isso, porque tu tem 3 defensores e os 2, que já são alas, não são laterais, voltam para fazer papel de ala. Então tu tem 5. E aí tu tens aí 1 ou 2, um jogador de ataque descendo para fazer o quarto homem aqui. Tu pode fazer um 5-4-1, tu pode fazer um 5-3-2 para buscar o contra-ataque. E o Remo, quando precisou da vitória de verdade, ou melhor, precisou propor o jogo de verdade, foi quando ele estava perdendo pela primeira vez contra o Capitão Poço. Eu também fiz análise aqui com o Matoso. O Remo fez um 2-3-5. O Remo foi com 5 atacantes. Isso por quê? Porque tu aumenta a amplitude para poder descer o outro time, para poder fazer o triângulo inverso. Né? Faz um triângulo inverso e a outra equipe, né, fica um pouco mais recuada. Então, o que eu quero te dizer com isso? O esquema do Rodrigo Santana não é o problema. O torcedor pode reclamar, mas eu não vejo o esquema do Rodrigo Santana como um problema, porque eu acredito que quando ele coloca esse 3-4-3, ele consegue defender bem e atacar bem quando ele tem a bola. Agora, a figura do meia de ligação, num esquema desse, não vai existir, porque o Remo não joga num 4-4-2, o Remo não joga num 4-3-3, não vai existir um esquema de ligação. Até que ele mude o esquema, não vai ter, porque ele vai precisar de um meia que faça a direita para poder jogar com ponta, e não aquele meia de ligação. O meia vai jogar com ponta, que vai jogar com o atacante. E assim você vai. Então, no caso, o esquema que o Rodrigo está atuando, que são o 3-4-3, Sim. que são os 3 zagueiros que ele joga, geralmente com Klaus, ali, o Castro. E aí ele coloca o Sávio, às vezes, para fazer o papel de zagueiro ali. Né? E o Sávio. Aí tem os 2 alas que, na verdade, no esquema dele, seriam para apoiar o tempo todo, que o Cadu vem fazendo isso, ainda não encontrou ainda. Se bem que o Paraguai tem pouco tempo que chegou, né? Ele estava improvisando. Foi mal também no Repar e já não quis queimar o cara também. Exatamente. E aí ele joga com 2 volantes, que é o Jaderson e o Pavani. Ele não tem aquele primeiro volante, que nem o Jaderson nem o Pavani não são, aquele cara de pegada, né? E aí, e os 3 da frente. Mas em alguns jogos, quando o Pavani e o Jadson não aparecem, meu irmão, o ataque fica... Não, a gente entende isso. Então, quer dizer, fica refém de jogar pelo meio. Mas qual é a proposta do Rodrigo Santana, a meu ver? É jogar justamente pelas laterais. O Remo, se você prestar atenção, o Remo contra o Capitão Poço, ele faz um gol onde a jogada começa toda pela lateral e a bola passa de pé em pé até chegar, acho que no Viseu, que domina a bola na pequena área e dá para trás para o Maxwell fazer o gol. Contra a Tuna foi a mesma coisa. A jogada sai com o Jadson, que carrega a bola, toca aqui, recebe lá na frente, jogada pela lateral, vem para o meio, e aí acho que o Jadson é quem faz o gol contra a Tuna. O Rodrigo Santana, ele não tem um primeiro volante e ele nunca vai ter. Porque na cabeça dele, todo mundo é o primeiro volante, todo mundo tem que marcar. Assim como na cabeça dele. E no esquema também. Todo mundo tem que marcar, assim como todo mundo também tem que atacar. Então, o torcedor não espere que ele vai ter um pitbull ali, como foi um dia, sei lá, um jogador do Clube do Remo aí. Aguinaldo, vai pensando agora aí que fugiu agora. De Paula. Pronto. Que era o Xaropinho que... Isso, De Paula. Né? Não vai ter esse cara tipo pegador, não vai ter. Porque o Rodrigo Santana, ele preza pela qualidade técnica e ele preza ter a bola. Então, se ele segue a filosofia do Guardiola, ele vai dizer, quem tem a bola não toma gol. Mas tu acha, Magaibe, que em alguns jogos, aí volto pro Repar, o medo de perder tira a coragem de ganhar? É que eu tô filosofando agora, né? Tu é doido, fiquei até emocionado agora, Patinha. Eu fiquei até emocionado numa segunda de carnaval, agora, né? Te dizer negócio, mano. Aí vamos lá. O cara, ele não tem aquele jogador de marcação, que você acabou de falar, realmente. O Denner seria isso, mas não é um cara de uma pegada. É porque o Denner tem até uma qualidade na cena de jogo. Mas aí, MacGyver, no Repar, teve um momento que ele estava. Ele deu a explicação dele, que ele ia meter o Ítalo no Viseu, o Viseu pediu... Desculpa.
ele ia fazer a substituição e o Pavani pediu para sair, né? No repar. E teve um momento que ele estava com 5 zagueiros. O que aconteceu? O Paysandu não conseguiu entrar na área, mas ele chamou o Paysandu para cima. Porque ele estava no momento com 5 zagueiros em campo. No jogo contra o Cametá, rapaz, minha leitura. Por isso que eu estou aqui debatendo com você, vou te perguntar, e eu estou assim, interagindo muito com a torcida está chateada. Muito. Está chateada. Porque quer que o time jogue bem, né? Até porque, vamos ser sinceros, com o investimento que o Remo Paysandu tem, era para estar atropelando. Não vamos aqui não enfeitar. Colocar panos quentes, não. É verdade. Meu irmão, com uma folha de 2 milhões, meu irmão, verdade. era para estar esmagando. É que nem o Pantinha quando vê o Nevasca chegando aqui. Meu irmão, vai para cima. Então é o seguinte, tu não achas que está faltando... O time ainda não convenceu ainda, MacGyver? Qual é a tua opinião? Porque, assim, cara, nas redes sociais, por sinal, pelo menos a diretoria acertou, colocando o ingresso sexta-feira R$30. Isso. Que o Fidel fez, né, meu irmão? Revolucionou o Fidel, Revolucionou. Né? Porque se o Fidel não faz pra lá e pra cá, meu irmão, era 50 conto na sexta-feira à noite. Verdade. Né? E detalhe, diretoria, é para manter esse valor até sexta, viu? Negócio de primeiro lote, não, meu irmão, é 30 conto, chama o torcedor para jogar junto, porque a torcida tá invocada. Até porque tem o Criciúma depois. Na terça-feira, pois é. Então aí precisa, né? A situação financeira do país não tá fácil. Então é o seguinte, MacGyver, o time ainda não convenceu, cara. Vamos pegar por parte aí a tua leitura. Falei. Não, eu entendi, já entendi aqui. Vou pegar por parte a tua leitura. Não é que o Remo tenha recuado no repar. O Paysandu, o Luizinho, fez o Remo recuar. Fez o Rodrigo Santana recuar. Mas tinha uma necessidade, estava perdendo o jogo, então tinha que ir para cima. Claro. E qual era a ideia do Remo? Aqui a gente está discutindo o Remo, sim. E desculpa até te interromper. Não. A gente está batendo papo aqui. Sim, a resenha é essa, resenha, né? Precisa na resenha, pô. Então, assim, o Remo chamou, o Paysandu foi para cima, precisava do resultado. Mas se eu tivesse um esquema tático, um jogador de velocidade, que agora foi contratado, o Janderson, né? Sim. Se eu tivesse mais um meia, se eu tivesse um esquema tático diferente, eu não ia chamar, eu ia deixar o Paysandu preocupado, estou fazendo a leitura aqui do time do Remo. Depois a gente pode fazer a leitura do Paysandu também. Porque o Paysandu se atacou para cima do Remo. Por sinal, o Luizinho vem fazendo um trabalho que, assim, ainda não está voando, a gente vai falar do Paysandu daqui a pouco, mas já tem uma postura diferente. O time está vibrando mais. E quando você tem 5 jogadores com característica defensiva, MacGyver, você acaba atraindo o time para cima de você, natural, né? Essa resenha tá boa, tá boa. Até doido. Eu quero saber a tua leitura, eu só joguei a ideia, meu irmão. Será que tu concorda ou não? Porque o torcedor, meu irmão, tá invocado, isso é fato. Rodrigo Santana, por sinal, Rodrigo, fizeste um excelente trabalho na Série C. O esquema para a Série C, com o plantel que tu tinhas, era aquele mesmo. Meu irmão, agora com o plantel que tu tens, com a folha, com o investimento que está sendo feito, está na hora de se repensar um esquema diferente. Essa é a minha opinião. Sim. E vejo vários torcedores comentando ao respeito. Joga a bola para ti, MacGyver. Joguei, já fiz. Não, pra com cima. certeza, com certeza. Assim, como eu te falei ainda há pouco, a minha leitura é de que o esquema não é um problema. O esquema não é um problema, porque, como eu te falei, assim como tu defende com 5, tu ataca com 5 também. Porque tu tem aí os pontas que vão fazer os jogadores das extremas. E quando tu pega os jogadores das extremas e coloca na extrema mesmo, com os 3 atacantes lá dentro, tu obriga a equipe adversária a descer os seus extremos para marcar. Porque tu não vai deixar no 2 contra 1 lá o zagueiro, o lateral. E assim você vai. Agora, quando a gente tá vencendo uma partida, é natural do jogador de futebol e do ser humano, somente no futebol moderno, você tirar o pé. Quando eu digo tirar o pé, não é tirar o pé da bola, mas você dá uma recuada, porque a outra equipe ela vai se arvorar, ela seja pequena, ela seja grande, né? Ela vai se arvorar para cima. Quando tu diz, o cara precisava de um jogador de velocidade, o Santana precisava de jogador de velocidade para sair no contra-ataque. Até porque, assim, eu vou para cima, pô, eu tenho... Eu vou lembrar aqui, né, nessa resenha boa, eu vou lembrar aqui do Landu da vida, no Remo. Balão. Um balão, tanto no Remo quanto no Paysandu. Isso. Que eram caras
pontas velozes, que, meu irmão, eu vou ter que agredir, mas eu tô preocupado aqui no contra-ataque dos caras. Porque, meu irmão, quando colocava uma bola pro Balão, colocava uma bola pro Landu, o Deus nos acuda. Meu irmão, não tem esse jogador. Mas ele fez isso. Com quem? Com o Adailton. 2 bolas foram esticadas para o Adailton, uma delas o goleiro do Paysandu foi lá quase no meio do campo para poder tirar. Porque o Adailton é esse jogador de segundo tempo para poder fazer o que um Balão fazia, o que o Landu fazia. Por isso que o Adailton, o Rodrigo Santana, ele não entende que o Adailton é jogador para o primeiro tempo. Porque no primeiro tempo está todo mundo com o mesmo gás. No segundo tempo, não está com o mesmo gás. Mostrou isso ontem. Pois é, não está no mesmo gás. Então, quando tu coloca um jogador que está com todo o gás no segundo tempo, contra um time que já está basicamente ali cansado, né? Ou já está com o seu health, né? A gente fala só saúde, já um pouco mais... O homem veio, tá vindo aí, né, Potilha? Viu aí, né? Quando você está um pouco mais fadigado, né? Rapaz, olha ali com a câmera fechada. Traduza que o Potinha perguntou ali para mim. Health, Potinha, health. Saúde, filho. Saúde em inglês, saúde em inglês. A sua vida em inglês, né? Então, quando você está um pouco mais fadigado e coloca um jogador de explosão, de velocidade, ele vai ter mais êxito, ele vai ganhar mais combates do que o jogador adversário. Então, o Rodrigo Santana, ele tentou fazer isso com o Adailton, só que não deu certo, porque o Remo não conseguia sair, porque o Paysandu, que foi melhor no primeiro tempo, também conseguiu ser melhor da metade do segundo tempo em diante. A partir do gol do Clube do Remo, o Paysandu foi melhor, né? Reteve mais a bola, o Luizinho fez como a gente costuma dizer, um triângulo em profundidade, onde ele conseguiu segurar ali o Cadu de um lado e o que estava do outro lado lá, Rodrigues, até ser substituído do outro lado. Então, começou a fazer com que o Remo recuasse. Se tu prestares atenção, Eli, e amigo torcedor, o Paysandu, ele faz o gol não chegando na área do Remo. Sim. Ele faz um gol de fora da área. Ele até comenta isso, o Rodrigo Santana, né, que o Paysandu não chegou dentro da área. O Paysandu tentou chegar por bolas aéreas, mas a zaga do Remo estava bem postada. O Paysandu tentou chegar por dentro, a zaga do Remo bem postada. Então, qual é a culpa do Rodrigo Santana de verdade em o Giovani chutar uma bola, resvalar no zagueiro e a bola entrar? A falha do gol foi do Alvarinho. Eu fiz análise desse gol aqui do Paysandu. Por quê? Ele entrou com a função Porque o Cavalieri segura a bola na esquerda aqui, o Alvarinho, que estava marcando o Giovani, vem fechar, o Cavalieri segura 3 jogadores do Remo aqui e efetua o passe para trás. Até o Alvarinho chegar, dá tempo do Giovani pisar a bola, aquela pisada de futsal, e estar no gol. Então, qual é a culpa do Rodrigo Santana e do esquema dele no gol do Paysandu? A meu ver, nenhuma. Eu vi a tua análise no programa do Matoso, acho que foi na quarta-feira passada, se me falha a memória. Acho que o Remo tinha 8 jogadores atrás da linha da bola. Isso, perfeito. Né? 8 jogadores. Rapaz, isso dá assunto, mas assim, eu tenho que chamar aqui o Rodrigo Santana para ele dar a explicação dele do jogo de ontem. Pantinha vai colocar. Joga aí, Pantinha. Um jogo difícil, fora de casa, viagem longa, campo bastante ruim. E com a dificuldade, o adversário precisava da vitória, né, para classificar, e eu consegui analisá-los, muito deles, até 90 minutos. Né? Eu acho que no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo muito bom, tivemos todo o domínio do jogo. E início do segundo tempo voltamos melhor, mas numa infelicidade ali, numa bola cruzada. Meu amigo, eu estava falando aqui, fofocando, falando que daqui a pouco já vai encerrar para falar do Paysandu. Mas aí você viu a explicação do Rodrigo, e aí... Te convenceu? Foi aquela coisa, né? Viagem, gramado e... A gente sabe que o espírito daqueles jogadores que estavam ali não iria segurar o Cametá. Não era oportunidade para alguns dizer o que... Porque estão ali? Ele fez, né? Rodrigo Santana fez. Colocou o Guti, colocou o Adailton como pedido, colocou o Alvarinho como pedido também. Eu, no lugar dele... Marcelinho. Eu, no lugar dele, teria colocado o Cador. Na hora que ele colocou o Cauã na esquerda. Eu teria feito isso. Não, perfeito. A leitura é perfeita também. Também faria a mesma coisa, né? Mas... faria a mesma coisa. É isso. Agora tem que combinar com a torcida, né? Tenha paciência, torcedor. Tenha paciência. Antes de passar para o Paysandu,
Eu ouvi um jogador de futebol, que eu não vou recordar agora qual foi o atleta que falou, mas ele disse assim, é muito diferente você num time de ponta, você jogar contra um time que joga a 4ª divisão. Porque ali você tem um esquema que muitas vezes não é esquema, então fica difícil do que você jogar contra um time também de ponta. Ali tu tem linhas definidas, esquemas definidos, fica mais fácil você ler o jogo. Contra um time mais inferior, tu não sabe o que vai acontecer, se o meia que vai sair carregando da zaga, se o lateral vai aparecer aqui pelo meio, tu não sabe o que vai acontecer. Tenham paciência, o Remo na Série B vai se dar bem, porque o elenco é bom, o treinador, a meu ver, também é bom, e com equipes do mesmo tamanho, com linha definida, com know-how e status e parecidos, o Remo vai se dar bem. É isso. MacGyver, o teste, já vem 2 testes. Sim. Sexta-feira precisa propor o jogo, precisa vencer. Sim. E na terça, contra o Criciúma também, torcedor azulino no seu lugar no Mangueirão, sexta-feira. Alô, diretoria, mantenha o ingresso a 30 conto, não vem inventar a história que a torcida está chateada. Não vou chamar comercial, meu irmão, agora a gente vai direto para falar de Paysandu. Paysandu, ontem, no Mangueirão, 2-0 em cima do Castanhal. MacGyver, eu quero a sua leitura. Papão 2, Castanhal 0. Nicolas voltou a marcar, mas o Nicolas tá devendo, né? Uhum. Porque a gente olha os números. Sim. O Nicolas, ele tá se propondo a fazer o que está sendo pedido para o treinador, né? O Márcio Fernandes, ele tinha a confiança do Márcio Fernandes, né? Mas o problema todo é que a maneira que o Márcio Fernandes estava jogando não era a mesma que o Luizinho joga. Agora o Luizinho, ele tem 2 jogadores ali que trabalham nas pontas também para que a bola chegue no Nicolas. Isso é importante, porque o Nicolas hoje ele passa a ser o cara de referência, mas ele tem ajuda também do outro lado. Não que ele não tivesse com o Márcio Fernandes, mas eu acho que está tendo mais agora com o Luizinho. Aí a gente viu o primeiro gol do Paysandu, ali o Nicolas, oportunista, está onde deveria estar, que é dentro da área. A falha do Xandão ali propiciou ele estar atento ao lance, é por isso que o atacante ele sempre tem que estar atento à falha do zagueiro ou de qualquer defensor que esteja lá. E o segundo gol do Paysandu foi aquela falha da zaga do time do Cametá, né? O Cavaleri, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol naquela atrapalhada da zaga do time do Castanhal. Mas, no geral, o Paysandu finalizou mais, o Paysandu propôs o jogo, o Paysandu conseguiu impor o seu ritmo de jogo, teve um volume maior do que o time do Castanhal e eu acredito que o Paysandu ele chega assim como o Clube do Remo, como franco favorito a passar da equipe do Capitão Poço. Do Capitão Poço. Rogerinho queria evitar esse confronto entre Remo e Paysandu, mas pegou o Paysandu. Então, eu acredito que o Paysandu, por tudo que tem feito e a evolução da equipe do Luizinho Lopes ao longo desses jogos que ele está, acho que são 5 jogos agora com esse, né? Uhum. Ele tende a vencer a partida aí jogando no Mangueirão que não pode ser reclamado do gramado, né? O Luizinho está invicto no comando do Paysandu. Até agora O empate foi 2 jogos com o Manaus, né? O 0-0 aqui, a vitória lá. Isso. Teve o jogo contra o Independente, venceu de 1-0. Uhum. Teve o jogo contra o Bragantino, já foi ele? Uhum. Não. Foi a demissão do Márcio foi lá em Bragança. Então ele tem um jogo contra o Independente, 1-0, 2 contra o Manaus, esse contra o Castanhal e o Repar. Uhum. Exatamente 5 jogos. E aí joga no sábado contra o Capitão Poço e na quarta-feira contra o São Raimundo pela Copa Verde. Um teste interessante. Esse é o teste. Esse jogo vai ser lá no Canarinho. Até porque, rapaz, esse São Raimundo eliminou o Remo, eliminou o Amazonas e eliminando o Grêmio da primeira divisão até os 42 do segundo tempo, até o Grêmio achar um gol. Verdade. Né? Rapaz, um teste interessante, O futebol lá de Roraima está tendo uma crescente assim muito grande, exponencial, está crescendo bem. Né? E, inclusive, quando nós conversávamos aqui com um professor, acho que é o professor Guido, lá da UNAMA, ele que passou por lá, ele disse assim, olha, fiquem atentos ao futebol roraimense, porque daqui para frente vai começar a dar um salto. Eles deram uma reformada no estádio, né? Estão se organizando direitinho e é bacana para o futebol do Norte isso, né? A gente precisa disso. Sim. Agora MacGyver,
vamos falar, a gente debateu muito aqui o Remo, né? Até por causa da derrota também, só para deixar claro para o torcedor, né? Que o torcedor fala, pô, tá falando mais tempo do Remo, não, porque o Paysandu venceu, tá 5 jogos. Tua leitura, chegada do Luizinho deu uma sacudida, o time tá vibrando mais, o time melhorou. MacGyver, eu queria a tua leitura sobre o momento do Paysandu. Ele é um cara que consegue colocar o espírito dele para dentro do campo. É um cara vibrante, é um cara que joga com o time. Isso é bacana, porque o cara, quando ele é muito calado, tem treinador que gesticula, porque assim, aí vai por aqui. Talvez não seja tão interessante para o atleta que está lá, porque, na minha opinião, o cara que ele vibra mais, o treinador que vibra mais, eu na beira da quadra, por exemplo, eu estou jogando com o meu atleta aqui, o moleque pega esse aqui e tal. Por quê? Porque estimula o moleque, o cara a chegar lá e, pô, tu tá jogando comigo também. Então, isso é bacana. Apesar do campo ser grande, o cara que está lá do outro lado não escutar, mas isso estimula o cara que está mais próximo à pegada. Mas o mais interessante de tudo isso não é essa vibração, é a maneira como o Paysandu começou a jogar. O posicional do Paysandu hoje está muito melhor do que foi com o Márcio Fernandes. Não sei se é o estilo de treinamento que está sendo feito, não sei se os jogadores começaram a assimilar melhor o estilo do Luizinho, ou se não queriam assimilar o estilo do Márcio Fernandes, não sei também. Mas o certo é que hoje o posicional do Paysandu, se você prestar atenção, o Paysandu não joga se movimentando, fazendo rotação, toca aqui, sai lá na frente, não. Joga posicional, pá, recebe aqui, pá. Uma outra mudança do Rossi sai para um lado, o Borazzi vai para o outro, e aí que o Marlon sai de um lado, vai para o outro, mas eles se mantêm fiéis ao esquema tático, não é aquela coisa bumba meu boi, né? Então eu acredito que a maior revolução, entre aspas, aqui, dessa chegada do Luizinho foi esse trabalho posicional do Paysandu. Eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Souber responder. Acredito que sim. Da Cristiana, lá da Marambaia. Por sinal, um abraço para a Cristiana. Ela tá. Aproveita e vai lá no Nevasca, na Marambaia. Exatamente, passe lá no Nevasca, é isso mesmo. Cristiana está perguntando aqui, MacGyver, quem seria o melhor trio? Chegou mais um jogador aí, o paraguaio, chegou Benítez, né? Isso. Jorge Benítez. Exato. Se você fosse o Luizinho, quem seria o ataque do Paysandu? Meu ataque do Paysandu, acho que permaneceria como está. Acho que o Nicolas está fazendo um papel bom ali de centroavante. O Rossi jogando pela direita, revezando com o Borazzi, que joga do lado esquerdo. Eu acho que esse trio, para agora, não sei como é que é o Benítez, né? Mas para agora eu acredito que seja isso aí. É isso aí mesmo, com o Marlon fazendo aquele cara de chegada para revezar até com o ponto aqui, que é o Rossi. Então, aproveitando já, Carlos do Júlia Cefé, MacGyver treinador, continuava com o zagueirão lá com o Quintana? O Quintana tem falhado quando ele tenta dar o passe. Sair dali, eu já analisei 2 gols aqui que o Quintana falhou. Contra a Tuna, que ele não tinha linha de passe, que ele tentou dar o passe por dentro e aí acabou perdendo a bola, deu no pé do Paranhos. E o segundo no Repá, que ele tenta também dar um passe, porque ele também não tinha linha de passe, para o Nicolas lá na frente. Eu acho que falta o Quintana entender que o futebol, às vezes, brasileiro não dá para sair jogando. O torcedor ele quer quebrar para frente e um forte abraço. Mas eu acho que tá segurando ainda. O Martínez e o Quintana estão segurando bem ali. Para uma Série B? Aí é mais complicado. Aí o bicho pega. Aí a gente tem que avaliar de verdade, ver como é que vai ficar. Mas para o momento, seria isso aí. Agora, para a Série B, tem que melhorar um pouquinho. MacGyver, o Luizinho falou depois do jogo, a gente vai ouvir agora que o Pantinha vai colocar. Joga aí. Não, porque nós criamos muito boas jogadas que infelizmente o gol não saiu. Teve um gol também que até então as informações é que foi legal. Se tivesse o VAR, né? Infelizmente não teve o VAR hoje no gol do Rossi. Não, o futebol também é um jogo de quem erra menos, né? Eles erraram mais e nós tivemos muitas boas jogadas que poderia ter terminado em gol, né? Os gols, assim, houveram realmente erros. Eu acredito que mais a do Nicolas, né? Que o goleiro não conseguiu defender. É isso. E aí, MacGyver? É aquilo que eu falava, né? O time do Castanhal errou mais, como ele falou. O Paysandu tem um volume de jogo maior. Eu acredito que o Paysandu mereceu a vitória, apesar da falha, das 2 falhas. Mas o Paysandu mereceu a vitória, sim, pelo que mostrou no jogo. Depois do primeiro gol, o Paysandu deu uma relaxada, mas continuou jogando, segurando. O Castanhal não vi o Castanhal chegar para uma bola que... cara com o goleiro. Não chegou, né? Até onde a gente estava revezando aqui, acompanhando o Remo, acompanhando o Paysandu aqui, né? E assim a gente foi vendo essas partidas, todas essas partidas que aconteceram no mesmo horário. Mas eu acredito que o Paysandu chega bem para jogar contra o Capitão Poço. E vamos aguardar e ver o que vai acontecer, porque futebol, meu amigo, é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Então, você acabou de falar dos jogos da rodada. Então, bora mostrar os gols. Sim, e aí, como você até... Por sinal, eu queria dar os créditos aqui pro próprio MacGyver, né?
que fez o trabalho da edição. MacGyver, obrigado. É a mesma edição do programa pela manhã, que é o nosso programa diário aqui às 11h30, o É Pra Valer com Edson Matoso, MacGyver. Hoje eu tive a oportunidade de participar também. Todo mundo da Pantinha ficou emocionado hoje quando viu toda a equipe reunida. Até agora. Rapaz, esse Pantinha é uma figura. Então, dá o crédito aqui pro MacGyver e pro programa É Pra Valer do Edson Matoso, que manda um abraço pro Edson Matoso. Está acompanhando a gente aqui também. Vamos ver os gols. E aí, eu quero que você comente, MacGyver, os gols aí da rodada. Pode colocar como tu quiseres aí. Então bora com o áudio, vai. O top 10 começa com o Cauê contra o Cametá. Belo gol, cobrindo o goleiro da equipe cametaense. Gol da Tuna. O 9º gol é do Érico. Eu não vou comentar. Não, posso comentar? Erro da produção, meu irmão. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Mas, irmão, parece o Sandoval Quaresma da escolinha. Quando ele ia tirar o 10, meu irmão. Meu Deus do céu. Isso aí, eu não sei o que é isso. Então, esse aí é o top 10 gols que vai ao ar amanhã no programa do Matoso, que tem uma matéria específica dos gols da... Então não tem os gols da rodada, né? Eu acho que tem aí, Pantinha. Tu tinha me mostrado. Não, tinha lá. Agora, mano. Tu tinha, né? Agora não tem mais. Não tem mais, rapaz. Rapaz, tinha os gols aí, tudinho. Ele confundiu, olha. Não, mas o importante nisso aí é que a gente... Vou destacar 2 gols, né? 2 gols, que foi o do Bagagem. Golaço contra... Há muito tempo nós não víamos no futebol paraense um gol que fosse da magnitude que foi o gol do Bagagem. De fora da área, de falta, né? A bola foi no ângulo. E o gol do Fidel, né? Inclusive, quando a gente montou esse top 10 aí, que foi pela 7ª rodada, a gente montou, vamos fazer a produção aqui e tal. Quem ia imaginar que o Bagagem ia acertar um chute desse e que o Fidel ia entortar a coluna do Alvarino? É impossível. Né? Então, a gente acabou fazendo um top 12 já no final. Montou esse top 10 e depois colocou mais 2 para poder parece aqueles jogos que, assim... Pô, vamos agora escolher o craque do jogo, né? Faltando, assim, 2 minutos para acabar. Isso aconteceu no repasse. Não pode. Meu amigo jornalista não pode fazer um negócio desse no repasse. Pelo amor de Deus, cara. Ô, meu pai. Não. Pantinha não derruba. Não começa. Mas aí sobre os jogos, teve o Bragantino que venceu 2-1 a equipe do Águia, né? Que vai se repetir, Bragantino e Águia nas quartas de finais. Teve o Santa Rosa que venceu o São Francisco. Teve o Independente que empatou com o Caeté. Com o Capitão Poço. Capitão Poço, Empatou com o Capitão Poço. Um resuminho aí da rodada, fora a Remo, Paysandu, Tuna e Tuna. Essa rodada é aquela história que a gente falou no início, né? Surpreendeu, claro, o gol do Santa Rosa no final do jogo. O Flávio foi lá e conseguiu colocar a bola para o fundo do barbante. E o Independente, acho que foi o que você comentava, né? Que o Independente havia sido campeão, acho que da 2ª divisão do passado, não foi? Não é isso ou não? Não, acho que foi pela manhã. Foi pela manhã. No programa da manhã de hoje. Sim, eu acho que foi. Nós comentamos isso. Então, acho que o Independente talvez tenha sido a maior decepção. Lá, o torcedor de Tucuruí está desolado. A transmissão do jogo... Falamos do Dida. Isso. Falamos do Dida. Né? E aí, o torcedor está na bronca com ele também. Mas a imprensa de Tucuruí está muito... ficou desolada ali, ficou triste pelo que aconteceu, mal, né? Muita gente reclamando muito e tal, mas é o que há, né? O planejamento foi feito para se manter ou, quem sabe, subir, mas não aconteceu. MacGyver, o Águia, até por ter calendário até o final do ano, eu não acho também que... É o 3º maior investimento do futebol paraense, né? Pois é. O Águia, salvo engano, contratou 15 atletas, né? E quem fez o gol ontem foi o Williams, que é o primeiro jogo dele como profissional e ele é da base do Águia. Então eu acho que isso, eu acho, né? Como disse o Matoso hoje, eu acho não. Então eu penso, né? Que nós acreditamos que a valorização da base ela tem que existir, beleza, ela tem que existir. Mas tem que haver esse complemento entre os caras que chegaram com a base, valorizando essa base, claro, e por ser o 3º maior investimento do futebol paraense, eu acredito que o Águia, ele decepcionou um pouco essa primeira fase. Espero que aconteça algo de melhor. E eu espero também, torcedor, que os problemas
políticos que estão acontecendo ali pelos lados de Marabá não estejam afetando diretamente o Águia. É, meu amigo. Rapaz, olha, concordo com você. Assim, a gente fez uma leitura, né, ampla sobre a rodada, mas assim, não quero uma gaiva em cima do muro. Vou ter que... Aqui, o nome do programa é resenha, meu irmão. Vamos lá. MacGyver, você já falou no início do programa, na tua opinião, Remo classificado, Paysandu classificado? Obrigação dos dois, né? Bragantino e Águia, quem classifica? Vou apostar no Bragantino, pelo momento do Águia e pelo momento do Bragantino também, que está muito bem. Castanhal e Tuna, quem classifica? Vou apostar na Tuna. Rapaz, eu vou fazer as minhas também aqui. Sim. Remo, Paysandu, Bragantino e Tuna, também acredito que são os 4 semifinalistas. Eu acho que até comentei isso pela manhã, apesar de Castanhal e Tuna ser o confronto, ao meu ver, mais equilibrado, mais aberto, mas, meu amigo, eu não sei se a camisa vai pesar nesse confronto e eu também aposto, se tivesse que apostar em alguém, apostaria na Tuna. E aí seria Remo, Paysandu, Bragantino e Tuna, e em cima dessas nossas previsões seria Remo e Tuna, Paysandu e Bragantino nas semifinais, né? Aí, mano, aí tudo pode acontecer, né? Nas semifinais tudo pode acontecer. Exatamente. Torcedor, mais uma vez, reforçando nossas redes sociais, @EdiTrindadeJúnior, @esportenaresenha.com. Estamos com uma campanha lá no nosso Instagram, que vai até o dia, se me falha a memória, dia 17 de março. Mas está lá, siga as premissas, tudinho, direitinho, tá valendo uma camisa ou do Remo ou do Paysandu. Siga a gente nos nossos Instagrams e acompanhe também todo dia às 11h30 o programa É Pra Valer do Matoso com o MacGyver, que estão arrebentando aqui na TV Grão-Pará. MacGyver, temos 1 minuto, 1 minuto e meio para encerrar o programa, meu amigo. Queria deixar o espaço aberto para suas considerações finais e desde já te agradecendo pela participação. Foi uma troca aqui, um bate-bola, uma resenha muito boa. Gostei e já se sinta convidado para os próximos programas, viu? Obrigado, Eli. Por sinal, deixando aqui o nosso grande parceiro de bancada, o nosso Paulo Fernando, tá de folga, tá pulando o carnaval. Não tá. Tá aproveitando o carnaval dele. Na próxima segunda-feira estará aqui com a gente, mas olha, enfim, vamos lá, MacGyver. Dá um espaço aí. Agradecer. Primeiramente ao nosso chefe, o Edson Matoso, por ter... Cedido, foi uma negociação. Tem isso, uma negociação. A gente não pode, invadir o espaço do outro. Obrigado aí, chefe, a oportunidade. E a você a oportunidade pelo convite, né, Eli? Acho que foi uma troca bacana, como você falou. A gente está aqui para poder contribuir para o futebol do Estado do Pará. Acredito que o Estado do Pará ele tem muito a crescer ainda quando se trata de futebol. E, no mais, eu acredito que essas próximas rodadas do Campeonato Paraense vão mostrar realmente quem são Remo e Paysandu, quem são Luizinho e quem é Luizinho Lopes e quem é Rodrigo Santana, para as 2 maiores torcidas do norte do Brasil. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e se a gente quiser seguir a gente nas redes sociais aí, MacGyver Luiz, tanto no TikTok quanto no Instagram, pode... tem que fazer, né, Pantinha? Tem que fazer, né? Programa de grande audiência, eu não posso dizer que eu não tenho Instagram nem TikTok. Tem que dizer, MacGyver Luiz, anote aí, mas... MacGyver Luiz, com Z, tá? Então pode procurar lá e muito obrigado pela oportunidade. É isso. Você que não acompanhou o programa, tá lá no canal do YouTube da TV Grão-Pará, no canal do Chumbo Grosso também. Para você, aproveite ainda o carnaval com responsabilidade. Se Deus quiser, a gente volta na próxima segunda-feira, às 8h30, aqui na TV Grão-Pará. Tchau.